Nós vamos falar agora, Carolina Bahia, sobre a fraude na pontuação das carteiras de motoristas. O que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, acontece em outros estados também, mas nós vamos falar aqui do estado. O que acontece, Carolina, é que criminosos, se valendo de um sistema que às vezes falha na sua fiscalização, usam nomes de pessoas, muitos motoristas, até motoristas profissionais, para jogar na carteira dele pontos de motoristas infratores que não querem assumir aqueles pontos. Aí tem 2, 3, 4 pontas dessa roda de irregularidades que são as seguintes. Uma é uma pessoa disposta a fraudar o sistema, de alguma forma, e que cobra por isso. Na outra ponta, motoristas corruptos que não querem, que cometeram infração, mas não querem ter na sua carteira de habilitação os pontos computados. Alguma falha no sistema do Detran que permite isso. E motoristas, por outro lado, que são vítimas. Aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, na reportagem do Giovanni Grisotti, flagrada pelo repórter Giovanni Grisotti, até o caso de uma mulher, ou o caso de um homem que faleceu no ano passado. E a mulher dele é que está reclamando agora, que está tentando regularizar a situação. Um homem que morreu no ano passado, teve o nome usado pelos bandidos para colocar na carteira dele, de uma pessoa que já morreu, os pontos na carteira de motorista. Quem está investigando esses crimes, está investigando tudo, é o delegado Vitor Carnaúba, da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Delegado, bom dia. Bom dia, Escola, bom dia a todos os ouvintes. O que vocês conseguiram descobrir até agora, delegado? O que vocês conseguiram apurar até agora nessa rede de fraude, né, dessa máfia da fraude dos pontos na CNH? Bom, primeiramente a gente cuida mais dos casos que ocorrem na região de Caxias, né? Tá. Então a auditoria do Detran, sempre que descobre uma fraude, ela manda para a região onde aconteceu para fazer a apuração. No caso específico, Caxias é um exemplo do que acontece em todo o estado. A gente percebe são várias formas de fraude, até a mais inocente, a mais usada, que a pessoa parece que não tem noção do que está praticando, que é aquela que pede para uma esposa, para um amigo, para um parente, para assumir os pontos da carteira. Às vezes já está chegando no limite e assume. Quando a auditoria do Detran pega, eles mandam para nós e essas pessoas, tanto o dono do carro como quem assumiu, vai responder pelo crime. Temos fatos mais graves, com certeza, quando você utiliza ou de uma carteira de uma pessoa já morta, temos aqui em Caxias também, ou você utiliza a falsificação. Aí você atribui esses pontos a pessoas que nem sabiam que estava tendo esses pontos atribuídos à sua carteira, né? Como é que eles conseguem fazer isso, delegado? Porque a pessoa, assim, tem alguma falha no Detran? O que vocês conseguiram identificar que possibilita esse tipo de crime? Bom, eu não digo falha, porque infelizmente a cultura nossa de tentar fraudar. É uma falha de caráter mesmo, né? Eu acredito que sim, porque por mais mecanismos que tenham, o Código de Trânsito, quando instituiu esse tipo de comunicação, era para preservar o motorista que não estava dirigindo, né? Mas aí eles deram um jeito de utilizar isso para livrar esse motorista que estava dirigindo. Então, em alguns casos a gente percebe, a gente nem fala quais casos, para que o Detran continue fazendo seu serviço. É muito fácil o Detran descobrir, ele descobre muitos casos. Em outros, a gente pode descobrir, porque muitas multas têm fotos, tem tudo, então a gente tem como provar facilmente que não é. E nos casos, esses casos mais graves, em que se utiliza uma pessoa que não tem conhecimento e falsifica a assinatura dela, com o passar do tempo, esse caso sempre vem à tona por conta da percepção dessa pessoa que vai ter carteira suspensa, cancelada, coisa do gênero. Delegado, em uma situação da reportagem apresentada ontem no Fantástico, mas daí não é com relação ao Rio Grande do Sul, e sim quando apareceu a parte de São Paulo, o envolvido, o criminoso, chegou a dizer que ele simplesmente conseguiria eliminar os pontos da carteira, tirar, sem colocar no nome de ninguém, insinuando que ele tinha um esquema junto ao Detran. E esse tipo de situação, vocês já identificaram também no Rio Grande do Sul ou isso não existe aí no estado?
Olha, eu nunca ouvi falar disso no Estado. Aqui no Estado a gente percebe que as multas entram automaticamente no sistema e não vejo uma forma de sair. Eu não tenho conhecimento de nenhum caso, acredito que a Polícia Civil também não. Para fazer, só vamos esclarecer o nosso ouvinte, para fazer a transferência de pontos de uma carteira para outra, do proprietário do carro para outra carteira de habilitação, o que é necessário, delegado? É necessário que o proprietário do carro vai receber uma notificação devendo ou assumir os pontos, né? Os pontos e não fazer nada, né? Ficar quieto, ou então indicar quem era o condutor naquela oportunidade. Para indicar quem é o condutor, ele vai ter que juntar os documentos, cópia do documento do carro, cópia da habilitação dele e cópia da habilitação da pessoa que estava dirigindo naquele momento. Aí o formulário é assinado pelos dois, pelo proprietário do veículo e pela pessoa que vai assumir que estava dirigindo naquele momento. Mas aí pode ser falsificada a assinatura. Pode ser falsificado. Que é o que está acontecendo, provavelmente, né? Quando é esse tipo que a pessoa não sabe, é sempre falsificado. Às vezes fica bem parecido, porque a pessoa tem a cópia da carteira, né? Mas é sempre falsificado. E como essas pessoas conseguem, por exemplo, a cópia da carteira, o nome de quem vai ser a vítima no caso desse crime? Bom, infelizmente hoje a gente usa a carteira de habilitação como o principal documento de identidade, né? A gente fornece ele para... Se você for fazer uma linha de celular, você vai apresentar, vão tirar porque uma ali tem todos os dados, né, delegado? Tem CPF, tem carteira de identidade... É atualizado, que é cada 5 anos a foto. Então, o número de cópias de carteira de habilitação é imenso em circulação, né? Então, de alguma forma, eles conseguem de alguma forma mais próxima dele e começam a utilizar aquela carteira. Nós estamos falando aqui e recebendo mensagens de ouvintes. Nosso ouvinte, Sargento Rocha, da Brigada Militar, tem uma sugestão. Para o Detran terminar com esse problema da apresentação de condutores, basta solicitar a autenticação da CNH e da assinatura do condutor apresentado com o reconhecimento em cartório. O senhor acha que essa é uma medida que pode ser eficiente, delegado? Bom, embora eu acredite que a gente tenha que tentar desburocratizar, mas é uma forma de proteger, pelo menos nesse momento em que não existe uma forma melhor. A gente acha que isso vai criar um custo a mais, uma burocracia a mais, mas realmente pode preservar esse tipo de pessoa que está tendo esse inconveniente. Infelizmente, delegado, nessas horas, os bons, que são a maioria, são penalizados pelos ruins, que é uma minoria que acaba prejudicando, né? E os danos são grandes, né? Tem vários casos aqui de pessoas que tiveram a carteira suspensa, às vezes são representantes comerciais, são coisas do gênero, que perde o meio de sustento, né? Vocês já conseguiram identificar alguém a partir da reportagem do Fantástico? Não, a gente tem vários inquéritos em andamento, muitos, a grande maioria deles é específico de pessoas que tinham conhecimento, que estavam assumindo sem terem dirigido o veículo, né? A grande maioria é isso. Já tivemos casos anteriores que já identificamos a participação de despachante, mas isso há alguns anos atrás. Já tivemos casos envolvendo outros, alguns já identificamos, mas a grande maioria mesmo é de fácil identificação, porque são pessoas que assumem de própria vontade os pontos. Então isso é importante deixar claro, né, delegado, que é crime igual. É crime igual. Dentro da família, quando, a mãe assume os pontos do filho, é crime igual, da mesma maneira como aquele identificado que o despachante pega e coloca no nome de uma outra pessoa desconhecida. Sim, é um crime de falsidade ideológica, ou seja, documental, a pena é a mesma praticamente. Então, a pessoa, infelizmente, isso aí se tornou banal, que a pessoa chega aqui para ser ouvida e não acredita que está sendo responsabilizada porque assumiu os pontos do filho, do esposo, de coisas do gênero. E qual é a pena, delegado, para esse tipo de crime? Se não me engano, a pena vai até 5 anos de reclusão. Tá certo. Delegado Vitor Carnaúba, muito obrigado pela sua atenção. Bom trabalho para o senhor. Eu agradeço a oportunidade. Bom. Tem um caso mais escabroso ainda, surpreendente, na reportagem do Fantástico, Carolina, é que em São Paulo, um desses criminosos, desses fraudadores, atua na porta do Detran. Dentro, praticamente, do Detran. Ele vai na fila. Ele foi gravado oferecendo esse benefício irregular na porta do Detran e depois leva o repórter até no espaço interno do Detran.
E um diz ainda cara de pau, né? Que faz a falcatrua desde os 15 anos, que ele trabalha com falcatruas, que ele conhece isso. Muitas vezes são... A corrupção, Carolina Baia, quando a gente fala da corrupção política, da corrupção em outros setores, ela está na essência, ela está na base, ela é visceral no Brasil. Aí não tem só o fraudador, o fraudador só existe porque tem muitos motoristas que pagam para terem os pontos retirados da carteira de habilitação e serem repassados, sei lá para quem, não importa. Para começar, cometem uma infração, né? Não respeitam as leis de trânsito. Ilegal. Cometem infração. Já cometem infração. Não assumem os pontos que recebem na carteira. Querem passar isso, não interessa para quem. E pagam propina para que isso aconteça. E esse cidadão, muitas vezes, vai para as redes sociais reclamar dos políticos, mas acontece, no final das contas, o Congresso é o retrato disso que acontece no dia a dia da sociedade. E como você disse mesmo, Escola, não é a maioria, são uns poucos que fazem esse tipo de irregularidade, mas que acham que é coisa pouca, que não é, não é. É propina igual, é regularidade igual, é corrupção igual, e daí só vai crescendo até chegar nos poderosos. Ouça aí, tem alerta de ouvinte, acidente na BR-116 entre Tapes e Barra do Ribeiro. O ouvinte disse que está tudo parado na BR-116, eixo centro-sul do estado, entre Tapes e Barra do Ribeiro, alerta de ouvinte. E o Ricardo é nosso ouvinte, lá no bairro Caracol, em Canela. Diz que é ouvinte assíduo, trabalha numa lojinha lá do bairro Caracol e diz que está tudo fechado por lá, não tem uma abertura de sol nessa manhã em Canela. Obrigado pela audiência aí na Serra Gaúcha.